Nesse vídeo eu vou falar sobre promise no JavaScript. Então, a primeira coisa é para que serve uma promise, né? Então, num código JavaScript normal, se eu ter um console.log1 e depois ter o 2 e o 3, ele vai executar um de cada vez. Se a gente salvar do F5, apareceu no console 1, 2 e 3, normal. Beleza. Agora, imagina que eu tenho um código nesse console.log2 onde tem um tempo para executar esse código. Um exemplo é eu colocar um set timeout. Esse set timeout eu passo uma função para ele. Essa função eu vou dar um console.log. Opa, escrevi errado. Console.log2. Depois de 0 segundos, ou seja, não vai ter tempo nenhum, eu vou chamar esse console.log2. Se a gente der F5, ele primeiro executou 1, depois o 3 e depois o 2. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Se não tem tempo aqui de espera, como que ele executou primeiro o 3 e depois o 2? Então, nesse caso, código que demanda um tempo, o JavaScript ele manda para uma fila. Então, esse código aqui vai para uma fila, depois que executou tudo, então executou tudo que tem em volta. Se tivesse mais consoles aqui, ele executar tudo que está por volta e só depois resolver o que está na fila, que são essas chamadas que tem tempo, né? Nesse caso tem tempo de espera, por mais que seja 0, ainda é uma função de tempo de espera. Ele vai executar tudo por volta, lá executou 1, 3, 3, 3, 3 e só depois o 2. Beleza? Agora imagina que esse set timeout seja uma... Eu vou pegar um dado do banco de dados, por exemplo. Isso demanda um tempo. Ou eu vou fazer uma requisição para uma API. No caso, eu escolhi essa API do Game of Thrones, mas imagine então que aqui eu tenha um tempo de espera para fazer essa requisição. Nesse caso, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu criar aqui const username, na verdade começar ele como let, que eu vou mudar o valor. Let username tá vazio. Beleza? Vou tirar esse console. No set timeout, depois de 1 segundo, eu vou setar esse username, chamar ele de João. Aqui eu vou tirar esses consoles e vou dar um console.log em username. O que vai acontecer aqui? Que ele vai printar, né? O username vai ficar vazio. Por quê? Printei vazio, ele vai colocar isso aqui numa fila, vai executar tudo que está por volta, então console.log username, que tem dentro, vazio, printou vazio, e pronto. Depois de 1 segundo, vai setar para João aqui, mas aí acabou, né? Não importa mais, porque agora ele já printou na tela e o código já acabou. Se a gente vier aqui em sources, colocar um breakpoint aqui e dar um F5, lá ele está lá em username, vou executar, ele está na set timeout, vai falar assim, beleza, tá isso aqui numa fila e executa o resto. Então executa o console.log, vai printar lá vazio na tela. Depois de 1 segundo, ele voltou para cá, setou para username, só que aí acabou a execução, não vai printar mais nada. Legal. Mas imagina que isso aqui então eu estou indo lá no banco de dados, vai estar demorando 1 segundo, vou pegar o valor lá do banco de dados para João, né? E aí eu quero printar o João aqui. Como que eu faço? Posso usar então promise para isso. Promise nada mais é do que uma promessa, né? Uma promessa que vai falar assim: eu estou te prometendo que em algum momento eu vou cumprir essa promessa. Então imagina que eu faço uma promessa para alguém que eu vou dar um dinheiro para essa pessoa. Então eu te prometo que eu vou te dar esse dinheiro. Essa promessa pode tanto ser resolvida, ou seja, eu posso dar certo, ou essa promessa pode dar errado, né? De algum momento eu não te dou esse dinheiro, ou eu não quero te dar esse dinheiro, eu não tenho. Então pode dar errado, né? Então a gente tem uma promessa que em algum momento vai ser resolvida, né? Ou não resolvida. Então como é que a gente faz aqui? Eu dou um new promise. Então new promise, estou instanciando aqui uma promessa
E por parâmetro ela recebe uma função e essa função recebe se a promessa foi resolvida, então eu posso chamar de resolve, ou reject, se a promessa foi rejeitada. E aqui eu vou tirar esses arquivos aqui, posso abrir aqui as chaves, beleza? Então new promise, passei resolve, passei reject, que ele está reclamando, mas... ele está reclamando porque eu esqueci da função de seta aqui. Na verdade não é aqui, tô maluco, eu vou voltar. Criei new promise, vai receber uma função, então resolve reject, e essa função tem um corpo dela aqui. Beleza, então a gente quer que depois de 1 segundo, eu quero printar depois de 1 segundo, quero que printa aqui o João. Como é que eu vou fazer isso? Então, vou colocar isso dentro da promise, esse set timeout, e depois de 1 segundo, eu vou chamar o resolve, que é esse cara que eu passei aqui. Então, depois de 1 segundo, ele vai resolver para mim, ele vai chamar o resolve. Beleza, mas e aí, né? Depois disso, o que eu faço? Eu posso dar um nome para essa promise, eu vou chamar ela de, sei lá, de PR, por exemplo. E aí toda promise, quando ela está resolvida, tem um método que é o then. Então depois que eu resolver a promise, chama um then. E o then, ele recebe o que eu passar aqui no resolve. Então se eu passar aqui, ó, resolvido, por exemplo, ele vai receber aqui no then esse parâmetro. Então eu vou colocar aqui, ó, result. Se eu der um console.log no result, eu vou apagar aqui. Se a gente der um aqui no console, eu vou tirar esse breakpoint. Se a gente ir no console, der um F5, não adiantou nada eu tirar o console, o breakpoint. Se eu der F5, ele chamou lá o resolvido. Você viu que foi depois de 1 segundo. Vou colocar para 2 segundos. F5, 1, 2, resolvido. Então, depois de 2 segundos, ele resolveu para mim. Eu chamei o then, passando o que foi passado aqui no resolvido. Foi passado aqui no resolve. Legal, mas então o problema inicial era eu pegar o João e printar o João, né? Depois de um tempo. Então nesse caso eu posso passar aqui, ó, o parâmetro, o username. Ele vai receber aqui, legal. Então se a gente der um F5, passou lá o João. Beleza? E tudo que tem em volta, se eu colocar aqui um console, por exemplo, console 1, ou eu vim aqui, ó, chamar uma função function sum, vai receber first number, second number, e aí eu vou dar um console que vai, tá meio lento aqui, mas eu dou um console que vai somar esses dois números, second number, e aí eu vou chamar a função aqui, e aí aqui eu vou dar um document.query selector, vou pegar o corpo, vou dar um estilo, um background, color, vermelho. Então tudo isso que eu estou fazendo, o que está acontecendo aqui, se eu der se eu salvar e der um F5, você viu que deu tudo errado aqui, tá... o que eu fiz de errado? João, deu number, style, background, color, heads, escrevi heads, dá F5. Você viu o que aconteceu aqui? Ele deu none aqui, porque no sum não passei nenhum valor. Vou passar 1 e 2. Se eu der F5, o que aconteceu? Ele printou 1. De onde que ele printou 1? Daqui. Você fala assim, mas aqui tinha outros consoles. Então, ele está esperando resolver. Resolveu? Não. Tá lá para ser resolvido. Então, tudo que vier de código, depois ele vai executar. Então, ele executou 1 aqui. Ele executou o resultado da soma, que deu 3. Ele pintou de vermelho a tela. E só depois que resolveu, depois do tempo, ele resolveu aqui a promise e printou aqui o resultado da minha promise. Beleza? Então, o que isso serve, né? Eu queria que nesse console printasse o João. Então, eu quero que
resolva isso primeiro para eu printar o João. Imagina que eu preciso da resposta da requisição para fazer alguma coisa com esses dados. Beleza? Então é para isso que serve a promise. Eu estou ali esperando que a promise seja resolvida. Então eu uso o then para que seja resolvido, para eu conseguir usar esses dados. Então aqui dentro da função eu usaria lá os dados que eu peguei da minha requisição. Beleza? E tudo que vem aqui depois ele executa normal. Beleza? Então a promise serve para isso, para eu esperar uma resposta para que seja executado. Nesse caso, se eu colocar aqui um break, para a gente ver a execução, dá um F5. Beleza, chamou lá promise, legal, falou uma promise aqui. Aí ele pega aqui o then, falou, beleza, não foi resolvido ainda, vai printar 1, vai chamar a função, vai printar o valor da função, vai pintar a tela de vermelho. Aí, pô, voltou para cá, passou o tempo, tal, deu o tempo de 2 segundos, chamou o João, falou, legal, resolvi a minha promise, chamou o then agora, e aí no then eu printei o valor do João. E acabou a execução do código. É isso.